Agora nós entramos num outro gênero literário. Nós vamos para prosa romântica, que pertenceu ao romance romântico no Brasil. Nós estudamos a poesia, as três gerações, primeira, segunda e terceira, e agora nós estamos na prosa. Como é que começou o romance em prosa, gurizada? Começou lá na França e chegou ao Brasil no século XIX. Esse gênero literário, ele caiu no gosto burguês e o estilo dos romances franceses caiu nas graças do povo brasileiro. Os valores do romantismo europeu adequavam-se às exigências ideológicas dos escritores brasileiros. Vocês devem ter lembrado, já viram ou até mesmo leram A Moreninha, Memórias de um Sargento de Milícias, A Senhora, de José de Alencar. Sim, isso é a prosa, os romances que foram escritos nesse período do romance romântico no Brasil. Muito importante, vocês precisam saber, em primeiro lugar, o que significa romance. Sim, romance é um gênero literário em prosa, que são as histórias que são narradas em livros, divididas por capítulo, por isso que eu falo em prosa, que foge aos padrões da antiguidade clássica, que aqui significa, esses padrões da antiguidade clássica significava a dominação portuguesa. E o objetivo de todos os escritores que compuseram o período do romance, seja lá na poesia como agora na prosa, era justamente trazer uma identidade nacional, né? E esse gênero literário em prosa é um novo modo de narrar, de contar uma história, adequado aos ideários proposto pelos escritores românticos. Há um sentimento de missão ideológica, revelar todo o Brasil, criando uma literatura autônoma que nos expressasse o nosso país. Os romances dos românticos europeus tornaram-se populares no Brasil através das publicações de jornais depois de 1830, criando no público o gosto por um gênero ainda desconhecido entre nós. Na verdade, os romances dos românticos europeus caiu no gosto do público burguês, que era uma classe ascensão e que buscavam nos jornais da época não só informação como entretenimento, porque os romances eles eram publicados em folhetins nos jornais da época. Mas que ideários românticos no Brasil são esses? Sofrimento amoroso, encontros e desencontros amorosos, idealização do amor e da figura feminina, subjetivismo, gosto pela morte, pelo macabro. Olha aí, gente, idealização do amor e da figura feminina, subjetivismo, gosto pela morte, pelo macabro. O que isso está nos lembrando? Segunda geração da poesia no romantismo brasileiro, né? Idealização da pátria, nacionalismo, ó, a primeira geração que traz muito isso, evasão, sentimentalismo, que isso é muito carregado nos ultras românticos que pertencem à segunda geração da poesia. Bom, a prosa romântica ela traz também amor, intrigas, peripécias, aventuras históricas, resgate de episódios nacionais, ideal de final feliz. Isso não significa que sempre terá um final feliz. São temas que estão presentes na prosa romântica brasileira. Por que eu falo no público burguês que lê?
e cai no gosto desse público burguês os romances românticos desse período. Bom, ele tornou-se popular graças a esse público alfabetizado que está em ascensão social, que justamente pela condição social que eles têm, eles buscam entretenimento através do romance e informação através das notícias do jornal. Por quê? A literatura ela inicia através de publicações em jornais. Então, esse tipo de literatura agrada esse público burguês. Na época que surgiu, os críticos literários acharam o gênero, a prosa romântica, esse gênero do romantismo, muito raso, com pouca qualidade. Mas também eles comparam a quem? Eles comparam as grandes tragédias, como, por exemplo, Hamlet de William Shakespeare, que vocês estão lendo. Não dá para comparar a qualidade literária, porque apesar das tragédias como Hamlet de William Shakespeare e outras tragédias escritas por esse escritor, a gente tem um texto de teatro, mas a gente tem um texto denso, um texto que nos exige atenção no momento da leitura, nos exige refletir sobre as várias falas de Hamlet durante o seu livro, Ser ou Não Ser, Algo de Podre no Reino da Dinamarca, e tantas outras frases célebres e importantes que marcam esse livro Hamlet que vocês estão lendo em literatura. E também não tem como comparar a epopeia, por exemplo, da Ilíada de Homero. O que é uma epopeia? São os fatos, são essa busca da mitologia grega. Então, na Ilíada de Homero, várias vezes os heróis eles fazem ascensão aos deuses. Então, realmente não tem como comparar os romances brasileiros, claro, com grandes obras da literatura universal, como as tragédias de William Shakespeare e as epopeias de Homero. Não tem comparação. Só que o objetivo dos escritores românticos era justamente ter uma forma livre e uma ruptura com as normas convencionais. E isso já vem lá da poesia, né, no romantismo brasileiro. E onde nasce os romances? Nasce na imprensa, nos jornais da época, nos chamados folhetins. São trechos dos romances publicados em jornais para os leitores. Assim surgem os primeiros romances brasileiros, primeiro em páginas de jornal. Depois que eles são reunidos em livros que se tornaram essência para o entendimento da história da literatura brasileira. Então, jornalismo e literatura, desde os primórdios, andam juntos. E não existe nenhum jornalista que não seja apaixonado por literatura. Como os romances eles eram publicados no folhetins, imagine então começar um livro e ser obrigado a esperar o dia seguinte para continuar lendo esse romance. Uma tortura, principalmente para as mocinhas que suspiravam viver uma história de amor e queriam saber o que aconteceria com a sua personagem principal. Isso é muito importante, a gente saber as características daquele movimento, daquela escola literária que nós estamos estudando. Então, o romance, ele é uma narrativa ligeira, por vezes beirando superficial, em que os capítulos se concluem de forma a garantir um gancho para cenas posteriores, para que o público fique ansioso em saber os próximos capítulos. O que isso lembra, gente? Isso lembra as novelas e séries. Mesmo aquelas que não trazem a temática central dos encontros e desencontros amorosos, está a construção do gancho para os acontecimentos posteriores. Sim, fica aquela vontade de saber o que vai acontecer, e isso
É uma técnica utilizada nesse tipo de narrativa para fisgar o meu leitor ou para fisgar o meu telespectador que está assistindo uma novela ou uma série. A cena termina em um ponto sem solução, fidelizando o espectador a ler ou ver a próxima cena ou capítulo. No caso das séries e novelas, todo mundo queria saber o que ia acontecer com a peste da Carminha. Por isso que eu coloquei esse exemplo dessa novela que fez um grande sucesso e que foi reprisada recentemente. Portanto, o romance romântico do século XIX é o bisavô da atual novela e o tataravô das séries dos canais online. Bom, como exemplo, estava falando em gancho, tem inclusive no livro de vocês, na página 7, um exemplo bem dessa característica que traz o romance, que é vocês lerem o primeiro capítulo de O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. Tão lembrado quem foi esse cara, o Victor Hugo? Foi o grande inspirador da terceira geração da poesia no romantismo brasileiro, os condoreiros. Ele trazia uma literatura crítica, engajada e que vinha justamente ao encontro da literatura da terceira geração da poesia no romantismo brasileiro. Lembram? Muito bem. Bom, o que essa cena que está na página 7 do livro de vocês, ela apresenta uma cena da cidade de maneira rápida, alguns dos personagens principais, fechando o capítulo de maneira inusitada, instigando no leitor a curiosidade para a construção de hipótese do que virá a seguir. Então o leitor fica curioso, ele quer seguir o livro, sabe aquele livro que a gente começa a ler e não tem vontade de parar para saber o final da história? Pois é, isso é o famoso gancho. E o autor Victor Hugo, eu já falei sobre essa cena. Esse livro, Corcunda de Notre Dame, ele foi publicado em 1831 e é considerado o maior romance histórico do autor e se tornou popular no mundo todo. Muita gente defende que o verdadeiro protagonista da obra é, na verdade, o prédio da Catedral de Notre Dame, certo? Porque o próprio escritor Victor Hugo tinha preocupações com a precariedade da construção e queria chamar a atenção dos franceses para a igreja, lembrando que ele tem uma literatura crítica de engajamento. Agora, mas romance significa história de amor? Quem pensou que sim, pensou errado. Embora se confunda romance com história de amor, romance é um gênero literário. São narrativas em prosa que passam a ser nominadas romances, podendo ou não tratar de uma temática amorosa. Essa narrativa tem diversas e variadas ações, com várias tramas, algumas principais e outras paralelos, conflitos, reviravoltas, cenário, clímax, desfecho e tudo mais. Eu coloquei aqui uma capa da revista Júlia. Na verdade, eu estou fazendo uma brincadeira, né? Porque a Júlia, ela era vendida nas bancas de jornais, nem sei se ainda é, eu acredito que sim. E ela não tem nada de riqueza literária, mas ela, por longos anos, ela caiu no gosto, inclusive da professora de vocês, quando tinha 12, 13 anos, que ia na banquinha de jornal e comprava os romances da Júlia para ler. Tá? É só uma brincadeira, porque não tem nada de riqueza e aprofundamento literário nessas obras da Júlia. Portanto, romance não é sinônimo de romântico, não. Romance é um gênero literário narrado em prosa, romântico é um estilo ou traço literário. Bom, o romance romântico, ele traz uma recriação do real chamado verossimilhança. O que é isso? Bom, além disso, ele pretende uma recriação do real, tornando-se em certa medida, um reflexo do mundo. Daí a importância de compreender o conceito de verossimilhança. Então, atenção nessa palavrinha que pode ter alguma questão.
Ele elabora uma realidade a partir da observação do real, mas guardando uma distância segura, já que traz elementos da fantasia para essas narrativas. A prosa romântica permite a identificação da realidade por meio da descrição dos lugares, daí eu consigo identificar essa realidade. Então, por meio da descrição dos lugares da época, das paisagens daquela sociedade do século XIX, das cenas, dos acontecimentos e eventos sociais dessa sociedade burguesa do século XIX, os costumes desse período e os tipos sociais. Daí eu tenho a importância de compreender novamente o conceito de verossimilhança. É como se fosse a realidade, mas não é o real. Ele mantém uma distância segura, porque ele traz uma distância segura do real, porque ele traz elementos da fantasia para essas narrativas. Agora a pergunta: o romance romântico é uma redundância ou uma caracterização? O que nos leva a constatar que o uso do termo romântico ao lado do romance não é uma redundância, é uma caracterização, sim, indicando que se trata de um romance, que é uma narrativa em prosa, com pluralidade de ações, várias ações, com personagens, cenários, etc., escritos no período do romantismo, produção artística própria da segunda metade do século XIX. Romance como sinônimo de história de amor só na linguagem popular. Por que isso? Porque quando se fala em romance já está implícita a ideia de romântico. Isso acontece porque o romance tem a sua ascensão no período do romantismo, expressão ideal das percepções de mundo burguesas, do novo mundo que se reestruturava sobre a ótica do capitalismo emergente, constituindo os novos códigos de conduta e civilidade necessários para a organização social. Dessa forma, perdida a historicidade do termo e seu contexto de circulação, tomamos um termo por outro como se fossem sinônimos, não é? Tá? Então, o romance é uma narrativa em prosa que passa a ser nominada romances, podendo ou não tratar de uma temática amorosa, certo? Além disso, o termo romântico, lá no século XIX, também não é sinônimo de amor ou referente apenas a uma história de amor, tá? Ele, na verdade, o romance ele é uma caracterização indicando que se trata de um romance narrativo em prosa, escrito no período do romantismo. Bom, o que tem como características próprias desse movimento literário? Ou seja, quais são as características românticas? Então, o que acontece? O romance é um gênero literário e ele é chamado de romance romântico porque ele traz características românticas. Quais são as características românticas que vocês vão ler agora e vocês vão lembrar do que vocês estudaram na poesia no romantismo brasileiro?
Sofrimento amoroso, idealização do amor e da figura feminina. A gente só não via isso na terceira geração da poesia do romantismo brasileiro com Castro Alves, porque daí com Castro Alves o amor era concretizado, né? Subjetivismo, gosto pela morte e pelo macabro, ó o mal do século, ó o ultrarromantismo, idealização da pátria, do nacionalismo, característica do romantismo lá na poesia, na primeira geração, evasão, sentimentalismo, ó o ultrarromantismo aí. Então, assim, ó, ficou bem definido. Então, é um gênero literário que traz características românticas, que são essas que estão descritas aqui. Sofrimento amoroso, idealização e assim por diante. Por isso o nome romance romântico. Então, acabou aquela fantasia de achar que romance romântico era só histórias de amor com final feliz. A gente tem um exemplo dessas características no romance romântico em prosa. Se lembrem dos sofrimentos do jovem Werther de Goethe, que fez um grande sucesso na Europa, no ultrarromantismo, que a sua publicação deixou de circular um tempo, porque os jovens naquele período começaram a se matar. É a história daquele jovem que não consegue a mulher amada e se mata. Então, é um exemplo de um amor que não se concretiza, trazendo características românticas. Idealização da mulher e do amor, um sofrimento amoroso sob a ótica subjetiva da personagem. Por que subjetiva? Porque está bem marcado pelo narrador em primeira pessoa, trazendo o seu tom confessional. Todo o sofrimento ele coloca, né, neste narrador em primeira pessoa, narrador personagem, né, o grande cara da história. Muito bem. Na página 10 do livro de vocês tem um trecho dos sofrimentos do jovem Werther, onde vocês podem ler, inclusive, onde está bem marcada essa questão desse estilo romântico. Como eu falei que o romance, lá na metade do século XIX, o romance romântico, sim, ele serve de inspiração até hoje às novelas e séries brasileiras. Por isso que o título seguinte é Como já visto nas cenas anteriores, sendo os marcos do romantismo na Europa, a publicação da obra Os Sofrimentos do Jovem Werther, do escritor alemão Goethe, em 1774, e tem em 1857 o romance do francês Flaubert, que é o chamado Madame Bovary. Bom, a Madame Bovary, ela casou, né, por interesse, lógico, né? Ninguém casava por amor naquela época. E ela teve amantes, então conta a história dessa Madame Bovary que é casada, mas que tem os seus amantes. É um livro bem legal para quem tiver a fim de ler. É o famoso Madame Bovary. Inclusive tem filme da Madame Bovary que é fiel, retrata a obra escrita por Flaubert. Dessa mulher que tem os amantes, que se apaixona, que deseja viver paixões, porque quando ela casa, o casamento dela não tem nada a ver com aqueles romances românticos que ela lia, porque que era um casamento de interesse, sem amor, certo? Já no Brasil, a gente fica marcado, né, pelos lançamentos em solo europeu. A revista Niterói é lançada na Europa, estão lembrados? Ó, primeira geração da poesia do romantismo brasileiro, lançada lá na Europa por Gonçalves de Magalhães, a sua obra lírica, Suspiros Poéticos e Saudades. Essa revista Niterói é a Revista Brasilense de Ciências, Letras e Artes. Então, essa obra, ela inicia, né? Ela inicia a poesia no romantismo brasileiro, com esse cara aí, Gonçalves de Magalhães, da primeira geração romântica brasileira. Ele introduz o romantismo e Gonçalves Dias consolida por sua riqueza literária. Bom, relembrando outra coisa que foi a França, o centro cultural para o Brasil no século XVIII, sendo que os romances franceses
Os romances franceses é que influenciam o público brasileiro, o público burguês. Suas formas de expressão e composição agrada o público brasileiro. Até então surgirem os nossos romances, escritos pelos nossos escritores. Como já visto nas cenas anteriores, a burguesia está em ascensão, tem um processo galopante da industrialização, novos parâmetros de convivência para a nova classe social que surge, que cresce. Então, a leitura do gênero romance romântico no Brasil atende a essas necessidades burguesas. E com a chegada da família real no Brasil, o romance passa a ser o gênero ideal deste período. Bom, após a transferência da família real para o Brasil, que chega no Rio de Janeiro em 1808, o espaço urbano, principalmente o Rio de Janeiro, sofreu muitas transformações. A elite rural passou a estabelecer-se nas cidades, que o que acontece? Elas vão se modernizar para acomodar esses novos habitantes, né? Ao mesmo tempo, a recém-surgida imprensa que possibilita a divulgação das obras literárias, a literatura começa a surgir no jornal com o chamado folhetim, que nós já falamos. Isso se torna uma revolução editorial, pois o número de vendas, lógico, aumentou significativamente, porque eles também buscavam quem não buscava informação, buscava entretenimento no jornal. Então, é lógico que o aumento foi muito grande. Nesse período, a importação e a circulação de livros que revelam esse novo indivíduo passam a ser essenciais e o romance é, nesse contexto, o gênero ideal, pois é próximo à linguagem das ruas, como a poesia, e a temas caros a esse leitor: amor, a ambição desse público em ascensão, a luta do bem contra o mal, o sofrimento, a dor, o amor, a pátria. Sofrimento, dor, morte, amor, pátria. Ó, as características que a gente está vendo desde a poesia. Ó, a primeira geração e a segunda aí. E a terceira também, né? Lógico que o romance romântico agrada o gosto burguês, porque foi o gênero feito sob medida a essa nova classe. Inclusive, o romance romântico, ele colabora para a criação do seu código de conduta, como é que a sociedade se portava. Tem obras que refletem os salões de festa na época, os casamentos arranjados e tudo mais. Afinal, a burguesia estava em ascensão, o processo galopante da industrialização e a necessidade de construção de parâmetros de convivências para a nova classe social são elementos importantes para compreender o espaço que o romance e a leitura desse gênero passam a ocupar no cotidiano das pessoas. Gente, e é lógico que também caiu no gosto popular, né, do burguês, porque tinha uma linguagem leve, fácil de compreensão, temas ágeis e próximos à realidade do leitor, em que o bem triunfa sobre o mal. O romance foi aos poucos formando o gosto do leitor, que estava compreendendo a si o novo mundo e suas novas regras de comportamento social. É uma nova classe social e econômica que surge. Traços realistas nos romances são o quê? Os diálogos, os cenários, os aspectos da vida cotidiana que tornam o gênero literário romance tão popular.
Lógico, ele tem um caráter de entretenimento, é para isso que ele serve, uma prosa leve, não é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem fácil, sem muitas pretensões literárias. E a identidade nacional, ela começa lá na poesia, estão lembrados, e vem até a prosa. As duas apresentam-se como objetos para um projeto de literatura nacional, consequentemente para um projeto de identidade nacional. Os escritores desse período, uns mais, outros menos, compreendem a literatura como um papel civilizatório importante para a construção dessa identidade. Isso é bem importante frisar, um papel civilizatório. Existiram neste período as prosas indianistas, regionalistas e urbanas como modos de desvendar e mostrar o Brasil. Paralelamente, após 1822, que foi com a chegada dos portugueses, os intelectuais brasileiros procuravam consolidar a independência, inspirados pela atitude contestadora e pelo espírito livre dos românticos europeus. Os artistas aproveitaram essa tendência, essa pegada nacionalista do movimento para produzir uma arte que expressasse a identidade nacional. Então, o romantismo no Brasil, ele traz manifestações artísticas relevantes também, não só na literatura, como nas artes plásticas e na música. Uma perguntinha de vestibular. Poderíamos sintetizar uma das características do romantismo pela seguinte aproximação dos opostos. Aparentemente idealista, foi na realidade o primeiro momento do naturalismo literário. A gente fala em naturalismo? Letra B. Cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. Letra C. Pregando a liberdade formal, manteve-se preso aos modelos legados pelos clássicos? Nem pensar. Ele não está apegado aos modelos clássicos. Letra D. Embora marcado por tendências liberais, opõe-se ao nacionalismo político? Letra E. Voltado para temas nacionalistas, desinteressou-se do elemento exótico incompatível com a exaltação da pátria? Qual dessas alternativas é a correta? Sim, quem achou que foi a alternativa B está correta. O romantismo nasceu no Brasil poucos anos depois de nossa independência política, ocorrida no ano de 1822. Embora ainda estivessem presentes características dos moldes literários europeus, já era possível identificar na literatura romântica o sentimento de nacionalismo e anticolonialismo. Nós estamos falando do quê? Da chegada do domínio do português aqui no Brasil, que norteariam a construção de uma identidade literária genuinamente brasileira. Gurizada, aqui tem uma questão de vestibular que vocês podem ler. Eu já coloquei a resposta, porque, lógico, a única escola literária que vocês viram até o momento, agora foi o romantismo. Mas lembrando, para entender a prosa no romantismo brasileiro, tem que entender toda esta construção do romantismo, que começa lá na primeira geração de poetas, vai para a segunda, vai para a terceira, e agora nós chegamos na prosa. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao capítulo 16 do módulo 6, que é a prosa romântica no Brasil, certo? E que vocês vão ver a partir da página 17. Então, gurizada, façam os exercícios do livro que vocês já têm condições de fazer a partir da videoaula de hoje. Os exercícios da página 13, 14, 15, 16 e 17.